Fala galera, beleza? Vocês estão bom? Galera, segundo 5 de janeiro de 2026. Galera, como é que vocês passaram aí a entrada de ano? Passaram bem? É isso aí, galera, espero que tenham passado bem. Espero também que tenham passado muito bem o Natal. Mas vamos falar de futebol, vamos falar de Corinthians. Galera, vamos falar do Corinthians. Corinthians que esse final de semana agitou bastante aí os noticiários esportivos. Muita polêmica, muito problema, muita coisa da antiga gestão ainda está ali engavetado e está saindo agora. Mas não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar aquele likezinho muito massa, compartilhar com seus brothers e suas sisters. Me segue lá no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição. E vamos lá, vamos voltar para o tema central do vídeo. Esse final de semana saiu um documento importante aí sobre o Corinthians, publicado pelo meu timão. Na verdade foi uma matéria em que eles citaram esse documento, em que foi um acordo feito na gestão passada, na gestão da renovação e transparência, que não tinha nem renovação e muito menos transparência. Parecia, na verdade, uma escuridão e, enfim, e velharia. Porque de renovação e transparência não tinha nada. O Corinthians tá ferrado graças às antigas direções e os antigos presidentes. O atual é santo? Não sei. Ainda vamos ver o que é que vai acontecer. Porque o último presidente, o que foi deposto, hoje tem um apelido de Pinóquio, porque tudo que ele falava, enfim, não se cumpria. A verdade é essa, não se cumpria. Possivelmente, né? Possivelmente o apelido dele pode ser Pinóquio. Não sei ainda se houve essa definição aí pela imprensa, enfim. Mas todo mundo sabe a história do presidente passado, que eu não vou citar o nome, também nem do anterior, para não ter mais raiva e também não dar ibope para esses dois seres humanos. Mas vamos falar do que aconteceu. O fato é, o meu timão publicou uma matéria ontem em que foi revelado um acordo de renegociação de dívidas ainda em 2022 com a Caixa, em que a Caixa tem direito, tem prioridades e também tem prioridade de bloqueio sobre premiações da CBF, premiações da Conmebol, cotas de televisão, para ajudar na quitação da Neoquímica Arena. Isso até o momento nunca foi revelado. O que era revelado era que o Corinthians tinha que ter um caixa, tinha que pagar as parcelas, tudo certinho. E um outro detalhe é que o Corinthians tem que manter ali como se fosse um fundo emergencial fixo entre 80 e 120 milhões. Ou seja, caso o Corinthians não mantenha essa conta de reserva entre 80 e 120 milhões, a Caixa simplesmente pode bloquear qualquer tipo de pagamento que o Corinthians receber. Pode ser através de premiação, pode ser através de patrocínio, pode ser através do que quiser. A Caixa agora pode fazer o que quiser ali com o Corinthians até 2041 e 2042. Eu não lembro agora o ano exato, que é mais ou menos ali o prazo para a quitação da Neoquímica Arena. E isso também tem um outro agravante, porque graças a esse acordo feito pela gestão passada, quando eu falo gestão passada, eu falo renovação e transparência, inviabiliza uma possibilidade de SAF. Ou seja, até para o Corinthians possivelmente virar uma SAF, precisa passar primeiro pelo conselho lá da Caixa Econômica. A Caixa Econômica tem que aprovar se o Corinthians pode virar uma SAF ou não, porque eles entendem que caso o Corinthians vire uma SAF, pode dar um calote no banco. E aí é um grande problema. Por quê? Já estava uma movimentação para o Corinthians virar, ou até mesmo, pelo menos colocar em pauta, em votação, de uma possível SAF. Ainda não era nada concreto, ainda estava só em fase de estudo. Tinha pessoas que tinha muita gente lá dentro do Parque São Jorge que é contra, mas também tinha os favoráveis. E agora isso muda todo o jogo. Se a Caixa Econômica disser, não vai virar SAF, não vira e acabou. E aí? Ou se disser, não, pode virar SAF, aí pode avançar aí nas conversas. Tem corintiano que apoia, tem corintiano que não apoia, mas o fato é, o Corinthians tem que se virar nos 30 para conseguir uma nova renegociação com a Caixa, para ver como vai fazer
tanto para quitar essa arena o mais rápido possível, como também para eliminar esses contratos aí que a gestão passada fez de forma maliciosa, para não falar o termo correto. Vocês entenderam qual é o termo que seria correto. Mas enfim, vamos agora continuar aqui com a situação do Corinthians, que nesse final de semana a renovação do Maicon agora foi posta em xeque. Por quê? As conversas estavam em andamento, na época com o antigo executivo de futebol Fabinho Salgado, e estava tudo certo lá entre o jogador Corinthians e o Shakhtar Donetsk. O Shakhtar ainda quis liberar o jogador, ainda quer liberar o jogador sem custos para o Corinthians, contanto que assine um contrato de 3 anos e mantém ali uma porcentagem de 50% em caso de venda futura. O fato é, Maicon hoje tem 28 anos e histórico grave de lesões. O atual executivo do Corinthians, o Marcelo Paz, viu que 3 anos de contrato é muito tempo e decidiu reduzir para 2 anos. Até aí, jogador e Corinthians iriam aceitar. O problema é o Shakhtar, que vê 2 anos um prazo muito curto para poder tentar uma valorização aí do jogador. E aí onde mora um problema. Outros times apareceram na jogada, entre eles o Fluminense e o Atlético Mineiro. Principalmente o Atlético Mineiro tem interesses em dar os 3 anos de contrato para o Maicon. E aí balançou um pouco o Shakhtar Donetsk. Agora o que vale é a cartada final. Não se sabe se o Marcelo Paz vai usar o fato do Maicon amar o Corinthians para poder ficar no Corinthians, ou vai ali ceder os 3 anos de contrato para que o Maicon permaneça no clube. De fato, o Maicon hoje é o capitão do time, é um jogador ali que, queira-se ou não, tem a cara do Corinthians. O Dorival gosta dele, o atual treinador gosta dele, e vai ser muito difícil, caso o Maicon saia do Corinthians, conseguir ali, sei lá, não sei como é que vai ser ali esse meio de campo sem o Maicon, apesar de que, enfim, né, alguns jogadores possam ser que venham, os que estão lá possa ser que deem conta. O Ranieri também entra bem, apesar de que o Ranieri não tem a mesma linha de passe que o Maicon tem. O Ranieri tem mais poder de marcação, ele funciona mais como se fosse um terceiro zagueiro. Não sei ali como é que vai ser essa negociação, espero que eles consigam resolver isso logo, que Maicon permaneça no Corinthians. Mas uma outra questão é, se Maicon sair e precisar contratar um jogador, quem virá? O Corinthians até o momento não conseguiu ainda sair do transfer ban. A promessa era de que no final do ano, pelo menos a questão do Félix Torres fosse resolvida, e até agora não foi. O Rojas, pelo menos a primeira parcela foi paga para evitar um segundo transfer ban. E ainda tem o transfer ban da CBF. Então o Corinthians está ferrado. Por quê? Quer contratar jogador, não tem como, por conta dos transfer ban e das incompetências das gestões passadas. O fato é esse, porque se não fosse a incompetência dos outros gestores, isso não estaria acontecendo. Mas o fato é, o Corinthians precisa resolver isso o mais rápido possível, pagar o que deve, pelo menos as dívidas de curto prazo e as que estão aí impedindo o Corinthians de conseguir progredir em contratar jogadores. E é uma situação muito complicada e muito difícil, porque, por exemplo, poderia vir um meio campista muito bom, que era o Savarino, e está deixando escapar para o Fluminense. O Fluminense já está apalavrado com o Savarino. Poderia também vir o Saraiva, mas acho que não vem, por conta exatamente dessa situação aí do transfer ban. O Internacional estava negociando um empréstimo com o Pedro Raul. Provavelmente o Pedro Raul vai ter que ser naturalmente reintegrado ao elenco, porque existe uma leve possibilidade do Yuri Alberto até o meio do ano ir para Roma. Exatamente, o Yuri Alberto pode ir para Roma. Inclusive, ele não se reapresentou com o elenco para poder ir resolver a questão da cidadania italiana dele, que ele tem direito. Então isso já é um indício de que existe negociação com um time italiano, que possivelmente seja Roma. Possa ser que daqui para lá algum outro time
entre na jogada, sei lá, Juventus, o Milan, o Napoli, enfim, não sei. Mas o fato é, existe uma conversa entre o Yuri Alberto e a Roma. E aí é onde entra uma grande questão. O Pedro Raul se encaixa nesse elenco? Acho que com o esquema do Dorival ele se encaixa. O Dorival gosta de jogar com centroavante fixo. Então talvez até o Pedro Raul consiga ali o seu espaço no Corinthians. Mas com o Yuri Alberto no time vai ser um pouco difícil. Até porque o Yuri Alberto hoje é o titular absoluto ali na posição. Só se o Yuri Alberto jogar como o Gabigol fez na época em que jogou junto com o Pedro no Flamengo. Ele jogava um pouco mais aberto e o Pedro mais centralizado. Se o Yuri Alberto fizer isso, talvez até a dupla consiga ali bons frutos. Então, vamos ver o que é que vai acontecer com o Corinthians. Vamos ver se o Corinthians vai conseguir resolver essa questão do transfer ban, que para mim é algo mais grave, algo mais sério. Até porque se não resolver essa questão do transfer ban, não vai conseguir fazer muita coisa nesse ano. Conseguiu ganhar 2 títulos no ano passado, o Paulistão e a Copa do Brasil, mas foi algo muito fora da curva. O Corinthians oscilou bastante no Campeonato Brasileiro, teve que acabar priorizando as Copas para poder pelo menos ali conseguir, além de grana, conseguir um pouco mais de visibilidade e também para a Libertadores, porque se não fosse a Copa do Brasil não iria para a Libertadores. E a meta do Corinthians esse ano, sinceramente, para a Libertadores é chegar no máximo até umas 4 semifinais. Passou disso aí é lucro. Vamos ser sinceros, o Corinthians, se não conseguir resolver essa questão do transfer ban e outras pendências, vai ter que se virar nos 30 para conseguir ali revelar jogador, tentar vender e conseguir aí um outro detalhe. E tem um outro detalhe que eu estava esquecendo. Esse ainda para mim é mais grave. Sobre novamente a situação do Corinthians e Caixa Econômica. A Caixa Econômica também tem direito à porcentagem de jogador vendido, óbvio. E o Corinthians tem que avisar previamente a Caixa Econômica quando tiver interesse em vender algum jogador ou algum jogador estiver em negociação. É complicado, galera. Fizeram realmente um saque no Corinthians. Saquearam o Corinthians. A realidade é essa. Fizeram algo que eu nunca imaginei na minha vida que iam fazer com um time de futebol. Trataram como se fosse uma várzea ou sei lá, uma empresa à beira da falência. Literalmente o Corinthians hoje está como se fosse uma empresa à beira da falência. A torcida que praticamente segura ali o time, porque se não fosse a torcida, não sei o que aconteceria com o Corinthians hoje em dia. Enfim, galera, o vídeo é esse. O vídeo de hoje termina por aqui. Espero que tenham gostado. Eu sei que vai ter muita gente aí que talvez não goste das duras críticas que eu acabei fazendo, mas são críticas que precisam ser feitas para a gente acabar refletindo e também cobrar dessa nova diretoria uma solução que pelo menos tenha um pouco de lógica. Valeu, galera, e é nóis!